Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui com você. E hoje eu gostaria de falar de um tema que eu tenho visto com certa recorrência na internet, que é se você é CLT e você recebe uma proposta para ser PJ, quanto é que você precisaria para fazer essa migração ou ganhando mais ou sem perder nada? Quanto é que seria o seu novo salário? Quanto é que você teria que fechar um contrato de maneira a manter o seu padrão de vida? Ou, mais uma vez, ganhar mais? Desde já eu começo a dizer a vocês que não existe nem certo nem errado em relação a você dizer assim, é melhor ser CLT do que ser PJ, é melhor ser PJ do que CLT. Eu tenho visto hoje muita gente defendendo a teoria que todo mundo tem que ser PJ, que você tem que abrir sua empresa. Primeiro eu quero dizer que nem todo mundo tem perfil para abrir uma empresa. Ao contrário, eles deveriam estar, essas pessoas que não têm essa visão de ser empreendedor, deveriam estar entendendo muito mais de economia, de maneira que seja incentivado que novas empresas sejam abertas e mantenham o trabalho dele. O que eu vejo é que, por falta de educação financeira, por falta de conhecimento de como funciona a economia, esses caras muitas vezes estão tentando resolver os problemas com imposições, fazendo com que governos adotem leis de proteção, onde muitas vezes, em vez de proteger, o que se acredita no primeiro momento que isso acontece, mas no momento posterior dificulta a relação trabalhista e nessa situação essa pessoa passa amanhã a ter mais dificuldade. Então ele se protege no primeiro momento por falta de conhecimento, ele pede para que governantes criem novas leis que protejam no primeiro momento e no momento posterior, se ele perdeu o emprego, e eu digo isso em diversas instâncias, você pode ser até um funcionário público, que você pode priorizar que no primeiro momento os governantes criem leis para proteger o servidor, mas no momento que você tem um problema econômico, uma empresa até feche, uma empresa pública, e você, quando for precisar de emprego, você não tem um emprego. Não só para você, como para seus parentes, né, para amigos, e que isso, se você não tiver uma economia cresce, você certamente vai ter dificuldade, vai ter dias onde vai ter menos acesso à tecnologia, vai ter um país menos produtivo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente fala de ser PJ e ser CLT, a primeira coisa que vem à cabeça é, olha, vou perder meus direitos. Não, você primeiro precisa entender que às vezes a única proposta que você tem é aquela de ser PJ. E diante desse cenário, o que você precisa aprender a negociar melhor, você precisa ganhar atributos para se manter no emprego, para você manter a sua renda, para você conseguir, se for necessário, até trocar de empresa. Então não existe uma questão de dizer assim, o PJ é melhor do que o CLT, nem o CLT é melhor do que o PJ. Você, afinal de contas, não tem nenhuma garantia que se você for um mau funcionário, você vai permanecer na empresa porque você tem um contrato de CLT. Não, você vai ser demitido de qualquer forma. Então, diante desse cenário, a ideia que eu quero trazer aqui, do ponto de vista do trabalhador, eu estou olhando aqui com esse aspecto, quanto é que você precisaria, se você ganha um determinado valor, quanto você precisaria ganhar no PJ para equilibrar, para você ganhar a mesma coisa. Afinal de contas, essa questão de quando você muda de CLT para PJ, se você ganhar a mesma coisa, quem perdeu foi o governo, que passa a ganhar menos, vai ter um valor menor, muitas vezes de INSS que vai para ele e outras coisas. Então, é em cima disso que o governo muitas vezes não quer mudar, porque prejudica a ele. Mas essa relação mais fluida é interessante, mas você precisa saber se cuidar, você precisa saber como negociar, você precisa saber como calcular os seus novos ganhos.
Então vamos para a prática aqui, que eu vou deixar um simulador para vocês, onde vocês vão poder baixar. Eu vou tentar colocar um link na descrição lá do vídeo e vou colocar um QR Code que eu acho mais fácil aqui de você baixar a planilha através de um QR Code. Então vamos para a prática aqui entender como é que funciona isso melhor. Do lado de cá eu tenho a composição do salário como se fosse um CLT. Do lado de cá, como se eu fosse PJ. E no final de cada um deles vai ter quanto é que você vai ganhar, né? Quanto é que fica realmente no seu bolso. Todas as células cinza você deve alterar, tá? Conforme a sua realidade. E tudo que está em vermelho teoricamente, são despesas, tá? Que vão sair de você, né? Então a gente vai analisar nesse primeiro lado com esse formato, do outro lado também, tá? Então vamos imaginar aqui na situação hipotética, eu botei aqui 6 mil de salário, mas você pode alterar. De FGTS, você vai ter 8%, já calcula automático, por isso que está tudo em branco, tá? Na multa do FGTS, se você quiser considerar, porque eu considero como benefício você ter 40% de multa se o patrão te demitir, então você coloca aqui, ó, 40%. Se você botar zero, automaticamente ele zera esse valor aqui, por isso que ele está como cinza. O INSS que você paga hoje, né? Tem o salário família, que tem uma situação que algumas pessoas passam a receber se você tem um filho menor, se não me engano, que 14 anos, né? Aqui, ó. Se você tem um filho com menor de 14 anos, você recebe um salário, né? Você pode alterar aqui, ó. Se você botar assim, ó, ele entra aqui 67,54, tá? Se você botar não, aí não vai entrar isso aqui. Tem férias, tem o 13º salário. Algumas empresas te dão vale-refeição, eu coloquei aqui 420 de vale-refeição. Se for zero, você coloca zero. Tem empresa que faz um desconto, você bota aqui o percentual de desconto do vale-refeição. Tem empresa que dá plano de saúde, né? Então tudo você deve colocar aqui. Desconto de plano de saúde tem empresa que dá, tem empresa que não dá desconto, dá um desconto pequeno, né? Vale transporte, às vezes você, né, ganha vale transporte, mas tem um desconto de vale transporte, né? Tem o imposto de renda, aqui eu não considerei imposto de renda, porque imposto de renda você vai pagar tanto de um lado como do outro, né? Então, de pessoa física você vai pagar. E tem, às vezes, outros benefícios. Tem empresa que tem previdência privada e outras coisas, tá? Então, você vai ter que considerar e botar aqui um valor aqui. Dentro dessa situação, quando você preenche essa planilha, né, se você automaticamente ele vai calcular aqui, ó. Você só vai preencher de novo, só a parte cinza, tá? Ele vai calcular um salário mensal recebido. Você vai receber, muitas vezes você recebe no final, aqui eu não botei o imposto de renda, mas se você colocar aqui, ó, tem imposto de renda, automaticamente o sistema calcula e você vai dizer aqui, ó, você vai receber 4.100. Você ganhou 6, mas recebe 4.100, certo? Então, mas eu não vou receber, não recebo vale transporte. Coloca aqui zero. Eu não recebo ticket de alimentação, bota zero. Não tenho desconto, ou seja, você vai preenchendo aqui a planilha conforme sua realidade. Então, diante desse cenário, você receberia aqui 4.106, que é o que você percebe no seu bolso, total de benefícios, né? Mensais, né, que muitas vezes são poucos visíveis, que são, por exemplo, você tem uma vale-refeição, às vezes é pouco visível, né, mas é um benefício que você tem que considerar, né? Então deu 420, aqui só ficou o vale-refeição, né? Total desconto quando que você tem, né, todas essas partes vermelhas aí, 1.986, né? E se você fosse considerar todos esses benefícios, você não estava recebendo 6 mil, porque quando você bota férias e outras coisas, você está recebendo 8.389 por mês, nessa situação calculada aqui. Mas o salário direto, mais os benefícios pouco visíveis e menos os descontos, na real, você está recebendo por mês o equivalente a 6.400. Porém, você trabalha 11 meses e recebe 12 meses. Esse é o cálculo porque tem as férias aqui, né? Então é muito importante a gente considerar esse primeiro lado aqui. Então, quanto é que eu recebo mesmo? No final das contas, no geral, direto ou indireto, certo? Eu tenho aqui 6.400. Agora vamos para o lado de cá, que é o PJ. Aí eu passei a ganhar 7, paguei 7,5 de imposto. Mas dos impostos que eu tenho, para não dizer que eu seja
um ME e dentro do sistema eu vou pagar 7,5. Então vai pagar 675. Um contador de R$ 300, que você tem outras despesas mensais, os 40. O INSS, vamos manter que você está pagando para manter o mesmo padrão de salário aqui, ó, 6.000, eu coloquei aqui. O INSS eu botei em cima de 6.000, você teria que pagar 1.200. E você teria agora que você tinha ganho aqui 420, que era vale refeição, agora você passou a ter como uma despesa, porque ficou para você. Então, no total, receita antes do IR, eu teria aqui 7.040. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, vou voltar aqui, vou tirar esse IR aqui, voltar não, para a gente ficar a mesma base aqui, tá? Do lado de cá. Então você tem aqui 6.438, só que aqui você ganhando 9.000 aqui, você ganharia 7.040, certo? A grande questão é que você ganha 7.040 trabalhando se fosse 12 meses, mas vamos imaginar que você vai precisar dar uma paradinha, né? Porque você tem a importância de ter férias, né? Para a saúde, né? E aí você vai pegar esses 7.040 aqui, mas você só vai trabalhar 11 meses, você vai parar. Então, na verdade, você vai ganhar 6.453. Então, comparando aqui, você ganhando 6.000 nessa condição, que você tem que botar os seus dados. Você ganhando 6.000 bruto aqui no CLT, nessa condição você teria 9.000, você teria quase uma equivalência a 9.000 no salário PJ. Tá? Por isso que muita gente diz assim, que você teria que ganhar 50% mais a mais do que você ganha hoje. Então, esse é o lado que a gente tem que aprender a calcular. Então, por isso que não existe nada que alguém que possa dizer assim, olha, é melhor ser PJ e é melhor ser CLT. Imagina que você ganha aqui, bota R$ 10.000 aqui. Ó. Se você ganha 10.000 aqui, ó, o que é que vai acontecer? No final você vai ganhar 7.370, que é melhor do que esse 6.438 daqui. Então vai depender de como você vai negociar. Essa é a ideia. Aprenda a negociar, entenda os números, use um simulador como esse daqui, né? Saiba quais são os seus direitos e aí certamente você vai conseguir dar um passo correto e ter uma remuneração até melhor. E claro que você tem que pegar esse dinheiro que antes era do FGTS, que você tem que guardar ele em algum lugar, porque agora não tem mais esse depósito mensal. Então você não é para pegar esse valor aqui e dizer, olha, estou ganhando mais. Você deve pegar parte desse valor e investir. É para ter uma nova mentalidade, ok? Então espero que tenha sido útil aí para vocês e eu vou deixar o simulador para que vocês possam colocar a sua realidade e dessa forma conseguir fazer esse cálculo e negociar melhor o seu salário. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para outras pessoas que certamente muita gente vai negociar errado por falta de conhecimento. Forte abraço e até mais.